Bem-vindo ao canal Voz Divina, eu sou o pastor Hortêncio, estamos no programa My Testimony, o meu testemunho. Estou aqui com o pastor Pablo, que é da Igreja Emmanuel Wesleyana, aqui em Nampula. E antes de mais nada, vou pedir o pastor, bem-vindo pastor, vou pedir o pastor para fazer uma oração, para abençoar esse momento aqui. Nosso Deus, nosso Pai, Amém. mais uma vez queremos agradecer a Ti, Amém. nessa tarde, Amém. por ter nos ajuntado, Senhor, neste lugar, para fim, Senhor Jesus, de dialogarmos, conversarmos. Amém. Por isso pedimos a Sua presença, que o Senhor venha ao nosso meio, Amém. que o Senhor venha nos capacitar nessa tarde. Amém. Agradecemos nosso Deus hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Então, vamos proceder com a nossa entrevista. Obrigado, pastor, pelo ter aceitado a entrevista, o convite. E nós estamos aqui, vamos entrar na nossa parte da entrevista. Queremos saber um pouco quem era Pablo antes de conhecer a Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor. O Pablo, se formos a ver, se entrarmos no contexto bíblico, o Pablo que se refere de hoje e de ontem, a minha vida, quando eu vejo a minha vida, eu digo que nem como a vida do Paulo. Sim, sim. Paulo era um homem que não temia Deus, é um homem que fazia muito mal às pessoas, mas depois ele perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus, Sim. mas depois, ao longo do tempo, ele virou ser perseguido. Okay. Virou ser perseguido devido porque depois da sua conversão, ele virou a ser perseguido. Até não chegou um momento que até os cristãos pensavam que talvez era uma estratégia que ele fez com que perseguisse a igreja. Então, por isso, o que me faz falar assim? Eu também era um esses que odiava a igreja, odiava os cristãos, mas chegou um momento que as pessoas em si também começaram a pensar, talvez é uma estratégia que ele está a usar, é uma tática que ele está a usar, a fingir que ele está convertido enquanto não. Okay. Então, é o Pablo. Sim. Mas até hoje, graças a Deus, louvo a Deus, agradeço a Deus pelas maravilhas que Ele está a fazer, por aquilo que Ele está a fazer na minha vida e na vida da minha família. Amém. Então, como que chegou a conversão? Nós já sabemos o que aconteceu com Paulo, né? O que era Saulo. Não sei se teve uma conversão dramática também, como aconteceu encontrou um raio na rua, ou como que alguém falou contigo, sonhou, ou como que chegou a ser salvo? Foi bem diferente com o Paulo, mas quando eu vejo, eu começo a analisar, vejo que talvez pode ter um pouco da semelhança. Como que tem a semelhança? Devido porque eu converti através de alguém. Sim, sim. Louvo a Deus por ter Deus usado aquele homem para fazer parte na minha conversão. Okay. Eu, primeiramente, há muito tempo atrás, era um barbeiro. Cortava cabelo. Sim, sim. Então chegou uma certa vez que veio um pastor, falou acerca de Jesus Cristo. Sim. Eu achei que talvez está a me palhaçar, está a fazer palhaçadas para mim. Sim. Isso há muito tempo. Sim, sim. Está a me incomodar por quê? Está a falar de Jesus para quê? Mas chegou uma certa vez que as coisas estavam a tornar muito difícil na minha vida. Okay. Qualquer coisa que eu estivesse a fazer não dava certo. Okay. Então logo me lembrei daquele pastor que outra vez veio falar de Jesus Cristo, que se você aceitar Jesus Cristo, a sua vida vai mudar, você não será o mesmo. Então me recordei daquelas palavras. Então, como ele já tinha dito de que se
qualquer dia que você achar, venha à nossa igreja que está localizada no lugar X. Sim, sim. Então, naquele momento, achei reservar um domingo para eu ir assistir o culto. Realmente fui assistir o culto e voltei para casa. Okay. Quando voltei, passou muito tempo, mas depois começou a mudar alguma coisa, começou a mudar a minha vida. Mas levei muito tempo, eu ia à igreja, mas o coração em si ainda continuava com as pedras, continuava sim. com aquelas práticas que eu ainda fazia. Então, levou muito tempo para a minha conversão, mas depois de um tempo Deus começou a mudar a minha vida. Então, podemos dizer que foi na igreja, mas não se converteu logo? Não me converti logo. E tem sido o caso de muitas pessoas? Sim. Então, o estar na igreja não é sinônimo de estar convertido? Sim, sim. Ficou na igreja, mas era antes de se converter? Era antes de me converter. Levei muito tempo, por isso estive a dizer, levei muito tempo mesmo a ouvir sempre a palavra de Deus. Muito tempo mesmo, pastor, para chegar Passou um ano a ir na igreja? Não passou um ano, passaram anos que eu sempre ia à igreja, ia, mas sempre escutava a palavra de Deus, mas ainda continuava com o pecado. Sim. É algo muito interessante. Creio que muitas pessoas precisam de ouvir isso. Ficar muitos anos dentro da igreja. Uma vez eu ouvi uma pregação que diz perdido dentro da igreja. Então, há casos desses onde as pessoas estão na igreja, mas ainda não estão em Cristo Jesus. Então, é bom que as pessoas ouçam isso. E quando é que já tomou a decisão que eu chego de ir na igreja, agora eu quero Deus de verdade? Tomei decisão. Tem uma vez que, para além de eu ser pedreiro, eu era mestre. Sou mestre até agora. Mestre, estamos a falar mestre das obras, construção. Sim. Tem um posto policial. Enquanto eu ia à igreja, alguns homens lá apareceram. Estamos a falar os policiais, que um dia vinham cortar cabelo. No momento que estava a cortar cabelo, que foi um oficial, e o que ele disse, estamos à procura de um mestre, que é para consertar uma parede que não está bem lá no posto policial. Eu disse, não, eu sou mestre, eu mesmo posso ir construir. E ele disse que como é assim, estou a pedir para você poder comparecer lá e consertarmos isso. Cheguei lá, construí a parede, foi a cela, lá onde põem presos. Construí e dali, depois da construção, passei 2 meses ou um mês. Me recordo que perdi telefones dentro da minha barbearia onde eu cortava cabelo. No momento que eu perdi os telefones de dono, vieram polícias ao meu encontro, levaram-me para as celas. Quer dizer, a mesma cela que eu construí é a mesma cela que foram me colocar. Muito interessante. Muito mesmo, pastor. Passei quase todo dia lá nas celas. Foi dali que eu vi de que preciso me livrar do fardo que está comigo. Foi dali que me recordei das pregações que eu sempre vinha ouvindo. Que se você se entregar na totalidade, você se entregar com todo o coração, entregar nas mãos de Deus, você será salvo. Foi naquele momento que eu levei aquele fardo já, que nem alguém que estava pesado, com uma sacola atrás, e cujo estava a pesar muito e precisava tirar a sacola. E naquele momento, quando eu cheguei em casa, fui ver de que realmente tenho que pôr em prática aquilo que eu estive ouvindo, aquelas pregações, aquelas mensagens que eu vinha ouvindo à igreja. Foi naquele momento que realmente tirei já o fardo, despachei. Eu disse, já estou cansado. Estou cansado de sofrer, estou cansado de toda hora ir preso, estou cansado de tudo.
E também estou cansado de fingir. Sim, sim. Como já estava dentro da igreja. Sim, porque estive dentro da igreja fingindo de que sou cristão, mas enquanto não, só ia lá. Apenas só o corpo é que estava lá, mas a mente não estava lá. Não tinha transformação. Sim, sim. Okay. Sim. E depois da conversão verdadeira, qual foi o impacto, talvez na família, no bairro? Como já disse, que parece que, pelo que eu ouvi, já tinha ferido muitas pessoas, não tinha bom comportamento. E as pessoas, quando souberam que já era uma nova pessoa, como é que receberam isso? E a família também? Primeiro, a família, assim como a própria sociedade, ficaram com medo. Sim. Talvez é uma estratégia que o homem está a trazer, tentando nos enganar. Sim. Tentando, é uma estratégia que ele está a trazer nova, só tentando ver se pode fazer aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Sim. Mas depois de um tempo, eles foram ver que realmente é verdade o que ele está a dizer. O que ele está a dizer é verdade. Sim. Foi dali de alguns irmãos começaram a me seguir à igreja. Mas esse está transformado. Queremos ir ver quem lhe transformou e onde foi transformado. Uau. Foi dali onde dos nossos irmãos começaram a me seguir. Própria minha família começaram a me seguir à igreja, porque alguns também não iam à igreja. As mesmas pessoas que desconfiavam em ti, que não gostavam de ti, pelo comportamento que levava antes, foram as mesmas pessoas que depois te seguiram na igreja. Sim, começaram a me seguir à igreja. Uau. Muita gente, jovens, pessoas grandes, começaram a me seguir à igreja. Isso então, é um milagre, porque significa que as pessoas viram que na verdade já era uma nova pessoa, uma nova criatura, que já estava a ver uma vida diferente. É isso que nós queremos, porque o nosso testemunho não é apenas em palavras, mas nas ações. E depois de se converter, já ganhava pessoas, as pessoas que te conheciam antes começaram a perceber que já era uma nova pessoa, e mais tarde se tornou pastor. Pode falar um pouco sobre isto aí? Esse processo de se tornar pastor? Para me tornar pastor foi algo muito grande, devido porque já naquele momento eu comecei a ir à igreja. Quando for qualquer programa que era da igreja, eu estava lá. Qualquer programa eu estava lá. Sim. Então isso é que me levou a cada vez mais. Cheguei de ser líder da juventude, cheguei de ser... me colocaram vários lugares de liderança. Então, depois daquela liderança, aquela subida, pouco, a igreja em geral foi ver de que temos que apostar mais nele. Estamos a falar em termos de ser pastor. Sim. Então, foi um momento que meu pastor, graças a Deus, que Deus possa abençoar ele, por tocar ele e ver que precisava de mais outras coisas na minha vida. Foi daí que ele falou comigo que tal se eu fosse à escola bíblica. Sim. Eu nem precisei pensar duas vezes, eu disse, eis-me aqui, se for assim, estou aqui. Foi daí que ele me levou, aliás, juntou com a direção, e fui à escola bíblica, fiz a formação 3 anos e me tornei pastor, que até hoje sou pastor, graças a Deus. E a igreja em si, não é fácil você liderar na sua própria comunidade onde você nasceu, onde você cresceu. Mas hoje até hoje eu sou bem recebido e Deus está transformando a cada vez mais a minha vida. E sou grato muito a Deus. Isso é um grande testemunho, ser transformado e depois transformar a própria comunidade e a comunidade te receber e reconhecer que, na verdade, temos um novo homem aqui na nossa frente. Isso é um grande testemunho. E agora, se for para... Antes de chegar nessa outra pergunta que queria dar, percebo que se tornou pastor enquanto era jovem, ainda é jovem. Sim. E às vezes isso não tem sido muito fácil. Eu sei disso como pastor jovem também. As pessoas com dificuldade recebem um pastor jovem. E na sua experiência, como
como que aconteceu contigo e as pessoas conseguiram te receber ou teve dificuldades também? Tiveram dificuldades e até eu mesmo tive dificuldades naquele momento. Okay. Chegou um momento que comecei a pensar como é que a própria sociedade vai me receber. Sim. Não foi algo muito fácil, visto que quando nós passamos, ou nessa fase da juventude, há muita coisa bonita que nós desejamos. Sim. Então, quando você é pastor jovem, você passa por várias coisas. Até ser tentado não é fácil. Sim. Mas quando você ter Jesus Cristo, creio que você pode vencer a esses obstáculos. Okay. Sim. Então, o desprezo por ser pastor jovem também passou? Sim, As dificuldades financeiras também? Sim. Passou? Porque, por exemplo, a minha família, às vezes que dizia, você é jovem, por que logo foi escolher algo grande? Sim. Essas são coisas esse nome que você tem agora é um nome de pessoas grandes. Sim. Eu disse que não. Foi o que aconteceu com Davi. Os irmãos, quando viram ele querer ir naquela guerra com Golias, disseram, você está se meter nesse assunto porque não é teu assunto, você deveria ficar aí com as ovelhas. Então foi nesse caso que você quer ser pastor em vez de estar lá a sonhar em outras coisas. Mas foi bom que o pastor conseguiu largar a sua vida para agradar a chamada que Deus estava a dar, e pelos vistos o pastor está muito feliz, muito contente e graças a Deus por isso. Agora, pastor, pode nos contar o seu maior milagre ou testemunho na vida desde que se converteu? Um dos milagres que eu vi de que realmente o que mais aumentou a minha fé foi no momento em que meu irmão acabou ficando doente. Sim. Ele teve uma paralisia que nem conseguia mexer os dedos, e a gente passou por várias dificuldades. Dificuldades, estamos a dizer, como porque era só a gente carregar, e eu sendo mais velho tinha que ser eu a carregar ele para a casa de banho, para onde. Então, foi naquele momento que nós passamos por várias tentações, devido porque já minha família, existia família, assim como a própria sociedade, que diziam que nós conhecemos curandeiro xixi, conhecemos pessoas xixi, conhecemos alguém que já foi curado, que tinha este algo. E no momento que ele, cada vez mais as pessoas falavam assim, e minha família apostava naquilo que a própria sociedade dizia, meu irmão piorava com a enfermidade, a doença. Piorava cada vez mais. Então, chegou o momento que minha família também ficou cansado, porque ele já tinha gerido muitos medicamentos tradicionais, já tinham passado por vários curandeiros, já tinham passado por várias coisas. Então, foi naquele momento que eles viram de que tal ouvirmos o que nosso filho diz, que sou eu. Porque eu sempre dizia para eles que nós temos que procurar Jesus. Esse só pode ser curado com Jesus. Foi naquele momento que eles viram que se nós não ouvirmos este nosso filho mais velho, nós vamos perder o nosso filho. Foi naquele momento que, porque eu dizia, vamos levar o nosso irmão para o hospital. Foi naquele momento que eles ouviram, levamos o nosso irmão para o hospital. Foi naquele momento que Deus começou operando, no momento que ele sempre geria os medicamentos, já começou a melhorar. Até hoje, por causa daquilo que passou com ele, a minha família está mais forte. Está mais forte como? Está mais forte com a segurança de Deus. Eles já levaram a vida deles, já entregaram nas mãos de Deus. Qualquer coisa que passar, eles entregam nas mãos de Deus. Que bom. Então, como forma de fechar o nosso programa, talvez o pastor pode dar uma palavra para os pastores jovens, talvez um irmão que ainda está a gatinhar, a começar a sua caminhada como cristão, e sobre os obstáculos que nós enfrentamos. Qual é a palavra que podia deixar para as pessoas que estão a assistir? Eu quero deixar uma mensagem para todos os irmãos que estão assistindo a este programa. A única mensagem que eu digo: sejam fortes, mesmo que temos mais outros pastores jovens, que até eu compartilho a palavra com eles, que tenho conversado com eles, que sejam fortes. Até próprio Jesus também foi jovem.
Sim. Então ele passou por várias tentações. A única coisa, seja forte até que ele venha. Uau! Seja forte até que ele venha. Essa é a palavra também que eu vou deixar com os nossos espectadores. E nós queremos agora agradecer o pastor pela presença aqui no programa. Que Deus possa abençoar até a próxima. Muito obrigado, pastor. Que Deus possa abençoar a todos, possa abençoar a equipe em serviço, possa abençoar também aos irmãos que estão assistindo a esse programa. Que Deus possa abençoar o todo o universo. Então ficamos com essa frase, seja forte até o fim. Eu sou o pastor Hortêncio Baera e este aqui é o nosso canal Voz Divina. Não se esqueça de seguir o canal, se inscreva no canal e siga, e Deus vai abençoar a sua vida. Até a próxima edição. Deus te abençoe ricamente.